O tema da nossa palavra hoje é além dos nossos negócios. Vamos tratar aqui, eu falei de manhã, né? Alguém pode pensar, a pastora vai falar de dinheiro. Não vou falar de dinheiro, passa muito longe de dinheiro. Dinheiro é muito insignificante diante do assunto que eu vou compartilhar hoje. Leia comigo aquilo que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. É um texto muito conhecido nosso, que é aplicado em muitas mensagens, é aplicado em muitas pregações. Mas eu quero olhar com você um outro aspecto. Eu quero olhar uma outra faceta desse texto com você hoje à noite. Eu estava falando pela manhã, que quem conhece a minha história, sabe que eu venho de uma família de pescadores. Então, esse texto aqui me é muito familiar. Tanto é familiar para mim, quanto é familiar para o pastor Júnior, né, meu filho? Nós viemos de família de pescadores. Então, claro, né, que o pastor Júnior sabe mais e melhor do que eu a pescaria. Mas eu, por muito tempo, sabia pescar com muita precisão. Sabia jogar tarrafa, sabia usar arpão, né, sabia usar caniço. Só que já fazem muitos anos que eu não pesco mais. E eu fui tentar jogar uma tarrafa nessa última vez que eu estava lá no Pará. E, infelizmente, em vez de eu jogar a tarrafa para frente, eu joguei para mim. Porque se você não souber jogar uma tarrafa, né, pastor Júnior? Ela está linda na sua mão aqui. Quando você vai jogar, se você não souber, ela não vai, ela vem. E ela se enrola em você. E foi isso que aconteceu comigo, né? Fazem uns 28 anos, mais ou menos, que eu não jogo uma tarrafa. Então, né, está explicado. Mas eu falava isso de manhã, queridos, porque nós vamos conversar aqui sobre um negócio chamado pescaria. Esse é o negócio que vai ser falado hoje. Então, repito uma frase após mim. De manhã, o pessoal estava meio assim, acho que a maioria estava jejuando, então eles estavam assim um pouquinho fraquinho, né? Mas vocês não têm desculpa. Talvez vocês jejuaram só o café da manhã, talvez, mas eu imagino que 100% aqui tomou café, né? E, aliás, almoçou. Então, geralmente, depois que a gente almoça, a nossa força, né, fica um pouquinho melhor. Então, repita após mim. Por causa do propósito. Eita, o almoço de feijão foi bom, né? Eu quero te falar o propósito, a causa, o propósito. Entenda uma coisa, o Senhor não faz nada, absolutamente nada, sem que Ele tenha um propósito definido. Não existe isso, foi por acaso, não. O por acaso chama-se cristocidência, porque Cristo está no centro. Então, o Senhor não faz nada, absolutamente nada, sem propósito. Aí você diz: pastora, mas e aquelas lutas, aquelas dificuldades, aqueles tempos difíceis, o fracasso, a situação complicada? É exatamente aí que tem um propósito. É exatamente nas situações mais difíceis, nas mais complicadas, que o Senhor quer te ensinar lições maravilhosas, quer te ensinar lições poderosas. O problema é que a gente às vezes não vê Ele ensinando essas lições. E aí,
Vamos voltar aqui para o nosso texto de Lucas capítulo 5. Ao chegar à beira da praia, Jesus viu quantos barcos? 2, né? Ele viu 2 barcos que já haviam sido deixados pelos pescadores, pois os mesmos já haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Todo bom pescador sabe que imediatamente após uma pesca, precisa-se lavar as redes. Imediatamente, porque senão elas estragam, né? Então, eles estavam seguindo aquilo que era de praxe. Eles tinham tentado pescar a noite toda, não tinha dado certo, não tinham conseguido nada. Então, eles estavam o quê? Já lavando os utensílios de serviço. Mas aquele quadro era uma prova visível do fracasso, da decepção, porque aquela pescaria foi acompanhada de muito cansaço e somente de prejuízo. Porque o texto diz que eles não pegaram nada, né? Estavam absurdamente cansados por tentar a noite toda e não tinham pego nada. E Jesus aparece justamente, mas é justamente depois desse grande fracasso. Jesus vem ao encontro deles depois dessa grande frustração, depois desse fracasso total. Então, o que nós aprendemos com isso? Tem lições muito importantes aqui que a gente precisa aprender. Primeiro, que independente de qualquer fracasso ou frustração que nós já tenhamos vivido na nossa vida, o Senhor sempre, sempre vem ao nosso encontro. Sempre. Todas as vezes, Ele vem ao nosso encontro. O problema é que muitas das vezes nós não percebemos. Muitas das vezes nós não percebemos que o Senhor está vindo ao nosso encontro, porque os nossos olhos estão focados naquela decepção. E foi exatamente isso que aconteceu com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. O texto relata, não está aí na tela, mas o texto relata no capítulo 24, a partir do verso 13, que aqueles discípulos, eles iam, né, caminhando na estrada, no caminho de Emaús, e aí eles encontram um cidadão, né? Vem um cidadão ao encontro deles. E eles começam a caminhar com aquele cidadão. Só que eles estavam tão frustrados, eles estavam tão decepcionados, porque Jesus havia sido crucificado, havia morrido e estava sepultado. E eles tinham ouvido dizer que alguém tinha ido lá e tinha roubado, porque essa foi a história veiculada, né? Que Jesus não havia sido ressuscitado. O corpo dele havia sido roubado. E eles estavam tão arrasados. E eles estavam tão decepcionados. Agora, volte a fita comigo. Jesus falou para eles, ou não falou, não só para os 12, mas para todos os discípulos, inclusive esses 2, porque se eles tinham o nome de discípulos, é porque eles andavam com Jesus. Concordam comigo? Jesus havia ou não havia dito que ele seria crucificado, que ele seria morto, mas ao 3º dia ele ressuscitaria? Falou, isso não era segredo. Mas eles estavam tão arrasados com aquilo que os olhos deles viram: morte, crucificação, enterro. Eles estavam tão arrasados, tão decepcionados, que eles iam no caminho, voltando para Jerusalém, totalmente frustrados. Aí vem um cidadão ao encontro deles e começa a falar com eles. E eles têm a ousadia, eu sempre, quando eu uso essa ilustração, eu falo isso. Eles têm a ousadia, quando Jesus está falando com eles e que eles não reconhecem Jesus. Por isso que eu te falei, Jesus vem ao nosso encontro. Mas será que nós estamos percebendo que é Ele? Aí eles olham para Jesus e eles têm a ousadia de dizer assim: varão Galileu, eu gosto dessa tradução. Varão Galileu, tu és o único que não sabes dos últimos acontecimentos. Meu Deus do céu! Eles estavam falando com Cristo ressurreto, Vivinho da Silva, ali do lado deles, dando uma aula de hermenêutica para eles. E eles têm a cara de pau de olhar para Jesus e falar: varão Galileu, tu és o único que não sabes dos últimos acontecimentos? Queridos, quantas vezes nós estamos assim, com os nossos olhos tão tapados pela nossa dor, pela nossa frustração, pela nossa vergonha, pela nossa humilhação, pelo nosso fracasso, que Jesus está ali do nosso lado e a gente não enxerga. E aí a gente ainda tem a ousadia de dizer: Deus me abandonou. Deus não me ama. Deus não responde a minha oração. Ainda bem que Jesus não sou eu. Porque às vezes a gente fala cada besteira, queridos. E aí eu penso assim, que às vezes Deus olha para nós e fala assim: bonitinha, eu te abandonei, né? Morri na cruz por ti.
dei a minha vida, ressuscitei por tua causa e eu que te abandonei? Tu erraste, tu fizeste a bagunça e agora eu que sou culpado? Em outras palavras, Jesus estava ali dizendo para eles: ei, galera, eu estou aqui, gente. Mas a Bíblia diz que os olhos dele estavam tapados. E só depois, muito tempo depois de toda aquela aula de homilética, de hermenêutica, de doutrina, de fé, de tudo que Jesus fez de aula para eles, quando Jesus vai partir o pão, a Bíblia diz que os olhos deles se abrem. E aí eles reconhecem quem era o varão galileu que não sabia dos últimos acontecimentos que estavam com ele ali. Então, queridos, entenda uma coisa comigo. Por que que Jesus vem sempre? Independente da situação, por que que Jesus vem ao nosso encontro? Primeiro, porque Ele se importa conosco. Amém? Ele se importa com a nossa vida e Ele quer nos levar a vivermos experiências profundas, experiências diferentes, experiências verdadeiras com Ele que nós nunca tínhamos vivido antes ou nunca viveríamos se não tivesse passado por aquela situação. Me diga uma coisa, quando a nossa vida ela está boa, tudo está dando certo, a gente não fica meio preguiçoso na nossa fé? Fica ou não fica? Fica. Não venha com choraminhola para me dizer que não é verdade, porque é. A gente fica preguiçoso, mas deixa a doença vir. Deixa a falta de dinheiro vir. Deixa o negócio dar errado. Deixa a situação virar caneca. A gente vira crente, crente, crente. A gente ora, a gente procura pastor, a gente procura amigo. A Deus o livre, a gente procura tudo quanto é promessa na Bíblia. A gente ouve pregação de manhã, de tarde, de noite. Se for o caso, a gente dorme ouvindo pregação. Mas aí não são os momentos onde Deus fala conosco? Não é onde Deus se revela? Não é onde a experiência acontece? Não é onde a gente é realmente transformado? Por isso que eu estou lhe dizendo, em toda e qualquer situação, Deus sempre, Jesus sempre vem ao nosso encontro. Mas porque Ele quer que nós tenhamos experiências mais profundas. O problema é que às vezes nós não temos sensibilidade para perceber isso. E às vezes nós até desenvolvemos uma certa sensibilidade, mas não desenvolvemos uma coisa chamada obediência. E aí a coisa fica complicada. E eu quero chamar a sua atenção para 2 pontos importantes aqui, lá no nosso texto inicial de Lucas. No versículo 3, ele diz que Jesus entrou no barco. E a minha pergunta para você nessa tarde é: Jesus tem de fato entrado no barco da sua vida? Jesus tem de fato entrado em todas as facetas da sua vida. Todas as áreas da sua vida, Jesus tem governo. Todas as áreas da sua vida, Jesus é o mandatário, é aquele que manda, é aquele que ordena, é aquele que delibera. Ou existem áreas da minha e da sua vida que nós temos o autogoverno, que nós temos o autocontrole, que mesmo que a gente não fale com as nossas palavras, mas lá no nosso subconsciente a gente diz: não, Jesus, isso aqui o Senhor não precisa se preocupar. Isso aqui o Senhor não precisa se preocupar, porque disso aqui eu dou conta. Disso aqui eu sou perita. Disso aqui eu sou mestre. O Senhor não precisa se preocupar com isso. Será que Jesus pode entrar realmente no barco da nossa vida? Será que a palavra dele tem efeito prático na sua vida? Será que quando ele diz faz, eu faço? E quando ele diz não faz, eu não faço? Nós estamos de férias. Eles riram de manhã quando eu disse isso, mas nós estamos de férias, irmãos. Pois é. Mas a gente faz umas partículas, né? Eu estava falando para o irmão, ele queria que eu desse uma palavra. Eu falei: irmão, pelo amor de Deus, eu ainda vou estar de férias, espere um pouquinho, né? Falando com o irmão Anselmo. Mas nós estamos de férias, irmão, viu? Mas a gente faz algumas, né? Umas divisas nas nossas férias para dar certo o negócio. E mesmo nas minhas férias, eu ainda aconselho, né? Não tem como, é vida de pastor. E aconselhando, uma das pessoas que eu aconselhei nesses dias, ela me fez uma pergunta. Quando ela me fez a pergunta, quem reúne comigo sabe que quando eu dou uma arrumadinha assim no óculos, e eu olho bem para a pessoa, xixi saiu do pinico, né? Eu arrumei o óculos, eu falei para ela: o quê? O que você está me perguntando? Falei: você não devia me perguntar isso. Porque isso está na Bíblia. A Bíblia deixa isso muito claro. E eu não vou falar contra o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz não, é não. Se a Bíblia diz que é sim, é sim. Se a Bíblia diz não faça,
não faça. Se a Bíblia diz faça, é para fazer. Queridos, tem coisas que você não precisa perguntar para o pastor. Tem coisas que você não precisa perguntar para a sua discipuladora. Tem coisas que você não precisa perguntar para ninguém. A Bíblia está dizendo, é assim, assado, cozido e desfiado. Pronto, simples assim. O problema é que a gente não lê. A gente não tira tempo para conhecer o Cristo da palavra. Ele é o verbo vivo, o apóstolo João diz. Ele é a palavra. Então, se eu quero conhecer Cristo de verdade, eu tenho que conhecer a palavra de Deus. E aí é por isso que eu erro tanto, é por isso que nós erramos tanto. Por quê? Porque nós não lemos o suficiente. Porque nós não conhecemos o suficiente. Então, queridos, tem certas coisas que você não deve ir para nenhuma sala de aconselhamento. Apenas abra a sua Bíblia na sua casa e leia. Então, queridos, tem coisa que não precisa perguntar. Claro que tem outras coisas que a gente precisa de aconselhamento. Porque a Bíblia não é um livro de regras, ela é um livro de princípios. E aí eu preciso entender o que aquele princípio abrange. Mas tem certas coisas que você não precisa perguntar. Então, queridos, será que Jesus tem entrado realmente no barco da minha vida? Será que a palavra tem um efeito prático na minha vida? Ela funciona? Ela é funcional na minha vida? Eu a leio, eu a compreendo, e quando eu não a compreendo, eu busco entendimento? Porque tudo, queridos, começa com o nosso racional. O Senhor nos fez pessoas racionais. Então, veja, Jesus disse para eles, uma vez que eles já estavam no barco, ele diz, afasta o barco um pouco da praia. Jesus dá uma ordem para eles. Olha, afastem o barco um pouco mais da praia. Mas o nosso racional funciona assim. Ok, tudo bem. Talvez Jesus só quer uma posição onde ele possa ser visto melhor, onde ele possa ser ouvido por todos, e que ele e os seus ouvintes possam ficar sentados e ele mais afastado para uma comunicação mais confortável, que ela possa ser possível de ser entendida. Então, nós pensamos no nosso racional e provavelmente eles pensaram assim, não, Jesus mandou afastar o barco. Eu gosto dessa imagem. Eu escolhi essa imagem de propósito. Porque ele diz, olha, afasta. Nessa imagem não dá literalmente um afastamento, mas o texto diz que eles afastaram. Então, por quê? Porque Jesus ia sentar e ele ia ensinar o quê? As multidões. Então, penso que os discípulos pensaram assim, não, é por causa dele. Ele está mandando afastar o barco porque ele quer ficar num lugar mais elevado, para que o vento leve a voz dele com melhor facilidade até as pessoas. Então, o afastamento do barco é por causa dele, não é por nós. Não é por nossa causa. No entanto, nossas experiências com Deus, elas começam a ser vividas aqui, racionalmente, e só depois a gente vai compreendendo a riqueza espiritual do que Jesus fala. Então, Jesus disse isso para eles, porque, na verdade, Jesus estava querendo levá-los e levar a nós nessa noite, aí nós irmos além da razão, além do racional, a ver além da letra, além daquilo que está escrito. Aí a primeira coisa foi, ele entrou no barco, mas a segunda coisa, ele disse, faze-te ao largo. Ele manda se afastar mais. Quando ele diz, faze-te ao largo, ele está dizendo, olha, vai para onde é mais profundo, te afasta da margem, te afasta de onde é raso, aí lá vocês vão lançar suas redes. É isso que ele diz no versículo 4. Olha, afastem-se, ponham-se de largo, deem mais passos para trás, porque lá as águas são mais profundas, e lá vocês vão ter mais facilidade para pescar. Eu quero destacar três fatores muito importantes aqui. O melhor horário para a pesca era durante a noite e não durante o dia. São raros os lugares onde uma pesca é muito generosa durante o dia. O melhor horário para se pescar é à noite, em alguns horários específicos. Então o sol já tinha raiado, já era dia, eles já estavam lavando suas redes. E segunda coisa, Jesus era um carpinteiro. E eles eram pescadores profissionais. Aí chega um carpinteiro e diz para eles, afastem-se, vão mais para longe, vão afastando. Depois você joga a rede. Gente, parece que não tem muito significado, né? Um carpinteiro ligado à madeira, a letras, às artes,
chega para dar lição num pescador profissional. A situação aí já começa a ficar complicada. E aí, não deu certo a noite toda. E aí, justamente porque o carpinteiro mandou afastar de dia, com sol brilhante, vai dar? Aí começa um dilema. De um lado está a experiência profissional de Pedro e os seus companheiros. E do outro lado está a inexperiência de Jesus no ramo da pesca. Aí o dilema começa. Mas o que distingue os vencedores dos perdedores é que os vencedores eles se concentram o tempo todo naquilo que eles podem fazer. E não naquilo que eles não podem. E a Bíblia diz que o Senhor nos chamou para nós sermos mais do que vencedores. Amém? Então aí Jesus não estava se concentrando no que eles não podiam fazer. Jesus estava se concentrando no que eles podiam fazer. O milagre dos peixes era Jesus que ia fazer. O que eles precisavam fazer era simplesmente obedecer. A parte deles era só isso. O que é que eles podiam fazer? Afastar, ir para mais longe e jogar as redes. Isso era o que eles podiam fazer. O milagre era com Jesus. Porque Jesus nos desafia a irmos para os lugares mais profundos. Ele quer que a gente vá para os lugares mais profundos. Mas por quê? Pelo menos por duas razões. E aí eu quero chamar a sua atenção para elas. Primeiro, porque Ele nos quer levar a vivermos experiências realmente maiores e melhores nele e com Ele. O Senhor não quer só que nós vivamos experiências lindas no todo, mas o Senhor quer que nós vivamos experiências nele e com Ele, no nosso secreto. No nosso individual, que a gente não fale só porque Alcione viveu tal coisa, Alcione fez tal coisa, não, eu vi tal coisa, eu presenciei tal coisa, eu estive com Jesus, entende, queridos? É muito bom a gente contar o que a gente viu na vida do outro, glória a Deus, mas melhor ainda é contar o que você vive com Deus. É o seu relacionamento, suas experiências, aquilo que você e ele têm no secreto. É isso que faz a diferença. E Jesus estava chamando aqueles homens a terem uma experiência com ele. Não era com a multidão. Ele não pediu para afastar o barco por causa da multidão, por causa do vento, por causa da fala, não tinha nada a ver. Jesus mandou afastar o barco por eles e não por Jesus. A experiência era para eles. Bem na parte A do versículo 6 do capítulo 5 diz assim: isto fazendo, em outras palavras, obedecendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Por quê? Por causa da obediência deles, por causa do que eles fizeram, o milagre aconteceu. Por causa que eles se afastaram, por causa que eles se puseram de largo, porque eles lançaram a rede, Jesus fez o milagre. E o milagre foi tão grande que eles tiveram que chamar os companheiros do segundo barco. E a Bíblia diz que se encheu o barco deles e o barco dos seus amigos. Deixa eu te falar, quando Jesus faz um milagre na sua vida, é para você e para os seus. Quando Jesus vem ao seu encontro, Ele vem alcançar você e a sua casa. Não é só para você, é para você e a sua família. Embora Jesus não seja um pescador profissional, Ele é aquele que criou o pescador. Ele é aquele que formou o pescador e o capacitou para que ele pudesse ser um pescador de qualidade, para que ele se tornasse um pescador profissional. Então aqui a questão não é a profissionalidade de Jesus, a questão é quem ele é. Ele é o Criador, foi Ele quem fez. Então eu preciso chamar a sua atenção para uma coisa importante. Deus tem reservado suas maiores experiências para aqueles que, mesmo depois de uma noite frustrante, escolhem logo pela manhã dar ouvidos à voz de um carpinteiro chamado Jesus de Nazaré. Essa é uma verdade que eu e você não podemos esquecer. Agora, você tem dado ouvidos a Jesus de Nazaré? Você tem tirado tempo com Ele? Muitas das vezes, queridos, a nossa vida ela é religiosa. Nós temos comportamentos religiosos. Eu estava falando pela manhã uma coisa, que na época da Covid, foi obrigatório nós termos os cultos ou reuniões que fossem transmitidas online. Mas tem alguns que nunca saíram da Covid. Covid foi embora, terminou, deu adeus e os irmãos continuam online.
não offline, né? Porque nem online estão. E deixa eu lhe dizer, a Bíblia que eu acabei de falar para você, que tem coisas que a gente não precisa perguntar para o pastor, porque a Bíblia está dizendo, a Bíblia diz que nós não devemos, é uma ordem, é imperativo, diz, não devemos deixar de congregar como é costume de alguns. Aí eu lhe digo, nunca queira estar entre esses alguns. Agora voltando para cá. Será que o nosso tempo com Deus tem sido um tempo de qualidade ou um tempo religioso? Eu amo fazer devocionais, amo. Mas eu quero chamar a sua atenção para um perigo que alguns, na sua inocência ou ignorância, acabam fazendo e entram na religiosidade. O quê? O importante não é o comentário. O importante não é o que está escrito. Eu amo fazer os devocionais de Spurgeon. Amo, porque ele é uma das pessoas assim, que eu mais respeito em muitas áreas. Mas não é o comentário de Spurgeon que muda a minha vida. O que muda a minha vida é o texto da Bíblia que ele está comentando. E eu tenho que ter muito cuidado com isso. Eu estou fazendo agora um devocional que são 4 comentários de 4 grandes mulheres de Deus. E elas colocam lá as suas opiniões. E lá embaixo, talvez alguém já me viu postando uma ou outra coisa desse devocional. A gente pode colocar o que a gente pensa daquilo. Deixa eu falar uma coisa. Quando você estiver fazendo um devocional, seja do melhor homem, da melhor mulher de Deus que você conheça, entenda uma coisa. O comentário daquela pessoa é um comentário humano. Talvez muito bem inspirado por Deus, mas é humano. O que vai fazer a diferença na sua vida é o trecho da Bíblia que você leu. Porque é a Bíblia que transforma. Então, muitas das vezes, nós estamos assim, muito religiosos. A gente chega lá, aí a gente pega a Bíblia, muito crente. Pai, em nome de Jesus, eu vou ler a tua palavra, me ajuda a compreendê-la, amém. Foi assim, 3 segundos. E a gente lê o texto, bababá, bababá, bababá. Se a gente tiver um devocional, a gente lê bababá, bababá, o comentário, glória a Deus, Jesus, amém. Aí a gente pergunta, e aí, meu filho, como está a sua vida devocional? Como está seu relacionamento com Deus? Ah, pastor, eu faço devocional. E é todo dia. Sim, é verdade, está todo dia. Mas está gerando vida? Está transformando? Está mudando? Porque se não está, é religião. E religião não vai mudar ninguém. Quem nos transforma é a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que nos transforma. E aí muitas das vezes a gente está assim. Sabe outra forma da gente ser religioso? A gente vem para o culto. Eu não sei você, mas eu tenho um hábito. Eu guardo as minhas melhores roupas para mim vir para a igreja. Porque para mim a igreja é o melhor lugar para mim ir. Então se é o melhor lugar para mim ir, merece a minha melhor vestimenta. O meu melhor calçado, o meu melhor acessório, merece que seja vindo para a igreja. Respeito quem pensa diferente, mas eu sou assim. Tudo que há de melhor em mim, minha melhor bolsa, meu melhor calçado, meu melhor sapato, meu melhor perfume, eu uso quando eu venho para a igreja. Mas, virando a página, a gente se arruma na igreja, né? Fica bonitinho, aleluia, glória a Deus, a gente vem para a igreja. Aí não é porque a pastora Rami disse que a Bíblia diz que não é para deixar de congregar. Então, estou eu aqui congregando. Aleluia. Só que aí eu estou aqui na igreja e eu não presto atenção. A minha mente está lá não sei aonde, resolvendo não sei o quê, no trabalho que eu tenho que entregar, no almoço que eu tenho que fazer para amanhã, numa situação que eu tenho para resolver. Minha cabeça está lá nos cafundó do Judas. Aí, a gente tem que competir ainda com o negocinho. Os pastores têm que competir nos dias de culto. Não só os pastores, o próprio Jesus tem que competir com um negocinho chamado celular. Eu estou congregando, porque a pastora Rami disse que eu tenho que congregar. Aí o bichinho está aqui do lado. Aí ele faz assim, trim, 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 trim. Menino, pode, pastora Rami está falando, pastor Elcio, Jesus Cristo em pessoa. Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, tá bom. Um dia eu quero que você tenha a experiência de ficar bem aqui e olhe o que eu estou vendo aqui. A gente está pregando e a gente sabe quem está mexendo no celular. Quem está fingidamente fazendo assim, ó. A gente vê, não tem como. Vê ou não vê, pastor Júnior? Vê.
Porque isso aqui, ó, é mais alto de onde você está. E a gente não usa uma coisa chamada salto. Aí o nosso olho vê. E quem está mais atrás é que a gente vê mais ainda, por incrível que pareça. Por que eu estou te dando esse exemplo? Pastor Lúcio, quando pregou aqui, falou uma coisa que eu não sei se a maioria entendeu na profundidade do que ele falou. Ele disse que história é essa, que a gente quer ir passar a eternidade com Deus, dizendo para Ele, santo, 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 a gente não consegue passar 2 horas, e aqui na Igreja da Paz é 1h30. Salvo quando a pastora Rami prega, que ela passa um pouquinho. Não consegue passar essa 1h30, 1h45. Vamos aí gritar 2 horas concentrado num culto. Porque culto não se assiste, culto se cultua. Eu não vou assistir um culto, eu vou cultuar. E quando eu cultuo, quando eu adoro, quando eu me entrego, quando eu presto atenção na palavra, quando eu bebo aquilo para o meu espírito, eu estou cultuando. E era isso que o Senhor queria ensinar aquilo para os discípulos. Para aqueles pescadores, vocês precisam ter uma experiência profunda comigo. Não é porque vocês sabem pescar, vocês sabem o melhor horário, sabem o que fazer que vai funcionar. Quando eu disser, afasta, te põe de largo e lança as redes, faz isso. Era isso que Jesus queria ensinar para os discípulos. Queria levá-los a uma experiência mais profunda. Então, queridos, eu lhe peço em nome de Jesus, como sua pastora, como sua amiga, como sua irmã, cultue. Chegue nessa casa de oração e esqueça. Porque se Jesus não puder cuidar para você das suas coisas que estão lá fora, então Ele não pode fazer nada. Jesus pode e está cuidando de tudo que lhe pertence. Então dedique esse tempo para você adorar, para você estar com Ele, para você aprender. Mas aproveite o seu tempo sozinho, dê valor a essas coisas. E na conversa, voltando aqui para o nosso texto, Pedro chama Jesus de mestre, não é verdade? Mas mestre, nós pescamos a noite toda, mestre, né? A palavra mestre no grego significa epistata. E epistata significa aquele que tem o direito de mandar. E foi exatamente isso que Jesus fez. Jesus deu uma ordem. Ponham-se de largo. Afastem-se da margem. Vão para mais longe. E aí, o que aconteceu? Eles apanharam, pegaram muitos peixes. Uma grande quantidade de peixes por causa da obediência deles. Kyle Rota Jr. disse o seguinte, eu acho essa frase incrível. Não tenho dúvidas de que existem várias maneiras de você ser um vencedor. Mas existe apenas um único modo de você se tornar um perdedor, que é fracassar e não olhar além do seu fracasso. Sabe, queridos, é tão importante, porque infelizmente nós erramos muito nisso. A gente erra e a gente fica no erro. A gente não consegue enxergar além. A gente não consegue ver além. Então, a primeira coisa que eu te falei é que Ele quer nos levar a termos experiências mais profundas com Ele. Mas a segunda razão é por causa do propósito. Eu te falei que o Senhor não faz nada, absolutamente nada, que não tenha um propósito. Então, olha o que diz os versículos 10 e 11 do capítulo 5. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Existia um propósito. O Senhor não queria só prosperar os negócios de João, de Pedro. Não queria. O Senhor não queria só que Tiago, João e Pedro e os demais ali fossem bem-sucedidos, fossem prósperos nos seus negócios. O Senhor queria só mostrar para eles que eles poderiam ser prósperos como fossem, mas tudo tinha um propósito. O Senhor tinha um propósito com eles. Agora entenda uma coisa. Qual era o negócio de Pedro e de seus companheiros? A pesca, não era? Eles eram pescadores. E qual era o negócio de Jesus? Por incrível que pareça, também era a pesca. Não era a carpintaria. Por quê? Eles, os discípulos, eles pescavam peixes naturais. Mas Jesus pescava homens. Jesus pescava pessoas. Então, Jesus abençoou, prosperou o negócio de Pedro, mas depois lhe disse, vem
e te envolve no meu negócio. Te envolve naquilo que eu faço e eu vou fazer de ti um pescador de homens. Eu vou te fazer um que alcança outras pessoas. Então a palavra nos mostra que essa não foi a única vez que Pedro fracassou, não é verdade? Não foi só nessa pesca que passou a noite inteira pescando e não conseguiu nada, não. Teve um fracasso de Pedro que foi mais terrível, que foi mais impactante, que foi na agonia de quando Jesus é levado cativo. O que Pedro faz? Nega ele 3 vezes. E o pior disso é que antes da situação acontecer, ele fala: Jesus, eu sou capaz de morrer por ti. Aí Jesus fala: Pedro, te aquieta, Pedro, te aquieta. E aí quando o fogo aperta, que morrer que nada, ele faz o quê? Ele nega Jesus 3 vezes. Então esse foi um fracasso muito significativo na vida de Pedro. Então quantas vezes nós também não fracassamos assim? Até mesmo porque nós não pensamos: não, nisso aqui eu não vou errar, não, isso aqui eu sou perito, não, nisso aqui eu dou certo. E aí a gente vai lá e mete os pés pelas mãos. A gente vai lá e erra exatamente naquilo que a gente achava que a gente dominava, que a gente era muito bem resolvido. Mas e agora? Está tudo acabado porque Pedro fez isso? Está tudo acabado porque nós erramos? Está tudo acabado porque nós temos fraquezas? Está tudo acabado porque nós temos erros? Está tudo acabado porque nós somos humanos? Está tudo acabado porque nós temos limitações? Não. Não está tudo acabado. E Jesus, mais uma vez, ele vem ao encontro de Pedro. E ele tem uma atitude que eu acho fantástica. Tanto Lucas quanto o apóstolo Paulo, eles testificam isso. Olha só o que diz em Lucas capítulo 24, versículo 33 e 34, diz assim: E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunido quem? Os 11. Quem faltava aqui? Pedro, porque ele fazia parte dos 12. Os 11, e outros com eles, os quais dizia: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Gente, eu acho isso incrível. Mesmo depois de tudo que aconteceu, Jesus ressuscita e aparece primeiro para quem? Para Pedro. Fora lá a situação da Maria, né? Estou falando que quando ele sai dali, que ele vai se apresentar aos demais. Ele podia ir direto se apresentar para os outros, podia ou não podia? Mas ele tinha uma situação, ele tinha um teretetê, ele tinha um negócio para resolver com Pedro. Ele queria dizer: Pedro, não está tudo acabado. E aí o apóstolo Paulo comentando, eu acho isso incrível, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 5, ele diz assim: E apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois aos restantes. Cefas é um dos nomes alternativos de Pedro. Então o Senhor vem ao encontro de Pedro e, ao aparecer pela 3ª vez aos apóstolos, Jesus ratifica o propósito na vida de Pedro. E aí tem esse texto que eu acho incrível, de João capítulo 21, versículos 15 a 17, que diz assim: olhe comigo. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros, apacenta os recém-convertidos, apacenta os novinhos, apacenta os recém-chegados à fé. Tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Ovelhas fala dos mais velhos. Os mais velhos precisam de conselho, de orientação, de discernimento, de discipulado. Ele está dizendo: Pedro, cuida dos teus irmãos mais velhos também. Não cuida só dos mais novos, mas cuida dos mais velhos. E pela 3ª vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito isso, e pela 3ª vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava falando para Pedro: olha, Pedro, eu tenho um propósito. Eu não estou aqui desconfiando do teu amor. Eu sei que tu me amas.
Eu não estou aqui questionando o teu amor, eu quero te lembrar que o teu amor por mim te leva ao propósito. O teu amor por mim me faz confiar em ti, para confiar o meu negócio nas tuas mãos. E o meu negócio são as minhas ovelhas. Era isso que Jesus queria falar para Pedro. Era isso que ele queria que Pedro entendesse. Que ele tinha um negócio, e o negócio dele são vidas. O negócio de Jesus são vidas. O negócio dele é vidas humanas. E não importa, queridos, o que nós tenhamos falhado, não importa as nossas fraquezas, não importa as nossas limitações, o Senhor tem um propósito. Ele deixa isso muito claro quando ele faz-nos a grande comissão no capítulo 28. Ele diz, olha, vocês venham até mim e eu vou estar com vocês. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, batizai-os, estejam com eles e eu estarei com vocês. Quando ele chama, quando ele faz a grande comissão, o Senhor quer que nós realmente não foquemos nos nossos fracassos. O Senhor não quer que a gente foque no nosso cansaço, na nossa frustração ou na nossa decepção. Por quê? Porque Ele tem um propósito conosco. Porque Ele acredita em nós. De fato, queridos, de fato. O que diz em Marcos capítulo 16, os versículos 19 e 20, de fato, isso precisa ser uma revelação no nosso coração. Diz assim, de fato o Senhor Jesus, depois de ter lhe falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em quantas partes? Toda parte, cooperando com eles o Senhor. Eu acho isso incrível. O Senhor estava cooperando com eles e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Não eram eles que estavam cooperando com o Senhor. Era o Senhor cooperando com eles. Por causa de quê? Por causa do propósito. O Senhor tem um propósito específico para a sua vida. Além desse propósito geral que é de ganhar vidas. O Senhor tem um propósito com você. Então toda e qualquer situação que você esteja passando, o Senhor está te dizendo, te põe de largo. Afasta-te. Vai para um lugar mais profundo. Sabe por quê, queridos? Porque quando nós estamos lá no meio do problema, a gente não consegue ver as coisas como elas realmente são. Mas quando a gente se afasta, a gente consegue ver as coisas como um todo. E Jesus está dizendo, te afasta, fica aqui do meu lado, porque eu estou vendo tudo. Eu estou vendo o que você não está vendo. E o Espírito Santo chamou você hoje à noite para te dizer isso. Vem para longe. Te afasta, sai da margem, sai do meio da situação. Permita que seus olhos vejam o que eu estou vendo. Porque eu tenho solução e você não está conseguindo ver essa solução. Porque você está no meio da situação. E o Senhor está dizendo, te afasta. Vem para longe. Vem para onde as águas são mais profundas.